A animação que mais uma vez volta às telas, não agora em uma situação absurda, mas em uma situação bem cotidiana, eu diria. Um filme quase comunista para as crianças de todos os países. Piadas à parte, eu sou o cara da cultura e aqui vem minha crítica de Coyote vs Acme, o novo filme de Looney Tunes, aquelas animações que tantos assistimos. Coyote vs Acme conta a história de Coyote, que agora não mais percebe o Papaléguas porque percebe que isso tá virando ultrapassado. Ele tem um novo plano. Já que ele não consegue capturar o seu arqui-inimigo, seu rival de tantos anos, tantas décadas, ele decide simplesmente processar as indústrias Acme, aquela que tanto fornece os equipamentos para tentar capturar Papaléguas, o que envolve uma disputa judicial de uma megacorporação e um sujeito que basicamente é um sujeito ordinário, ele sendo Coyote, e, enfim, fica essa rixa judicial. Será que Coyote conseguirá provar que as indústrias Acme estão ferrando com a sua vida ou será que não? Bom, já brinquei aqui que Coyote vs Acme é um filme comunista. Tirem esses comentários de mente. É uma brincadeira, claramente. Eu tô satirizando aqui essas ideias, mas eu diria que Coyote vs Acme é um filme muito antissistemático. Isso sem ironia. Isso daí, de fato, eu notei muito no longa, na produção. Coyote vs Acme é um longa justamente feito, né, nessa onda de novas animações do Looney Tunes. É um filme que teve todo um levante, uma comoção na internet para levar esse filme à frente, para ele ser finalmente lançado. Ele havia sido engavetado, mas agora sim está chegando aos públicos de todos os países, né? Teve toda essa comoção que fez com que as indústrias, né, Warner Bros, formalizasse esse filme, lançasse nos cinemas através de certas distribuidoras, enfim. E agora, finalmente, chega aqui, né, nos nossos cinemas brasileiros, não com distribuição da Warner, mas com a distribuição da Paris Filmes. Eu acho importante, né, citar essas coisas de distribuição, esses fatores de distribuição, porque, de fato, é um filme que teve toda uma luta para ser lançado. Enfim, temos que agradecer esses estúdios, né, depois de tanta batalha digitalmente para esse filme ser lançado por ele ser finalmente lançado, né, justamente. Enfim, muitas pessoas empolvorosas, né, por conta dessa nova produção. Eu, incluso, eu gosto muito de Looney Tunes. Caso você não tenha visto, tem crítica de outros filmes do Looney Tunes, como O Dia, né, em que a Terra foi invadida, se eu não me engano, esse é o nome da produção, que foi lançado aqui no meu canal ano passado, né? O dia que a Terra foi invadida, alguma coisa assim. Se você pesquisar aí Looney Tunes no meu canal, né? Looney Tunes, o cara da cultura, você vai ver que eu fiz uma crítica do filme. E aqui, finalmente, temos a sequência, entre muitas aspas, né? Desse filme anterior, né? Que é Coyote versus Acme, justamente. E eu posso falar aqui que, com certeza, alcançou essas expectativas. Além de ser antissistemático, além de ser uma crítica muito comovente, eu posso dizer que Coyote vs Acme é principalmente um filme infantil. E não tem nada mais gracioso que isso, né? Uma animação infantil que se trata com infantilidade, que não tem medo de ser bobinha de vez em quando, né? De se jogar nessa infantilidade. Tem tanta animação hoje em dia que tenta ser mais madura e erra tanto. Aqui em Coyote vs Acme temos o besterol elevado à 90ª potência, né? 90ª, perdão. É um filme muito interessante como ele lida justamente com esse besterol em meio a essa trama judicial, né? Então temos aqui um filme que, apesar de ter uma trama, supostamente, né, as primeiras sinopses, né, as primeiras checadas de página, apesar de termos essa trama minuciosa, construída dentro desses processos judiciais, dentro de uma investigação, quase é desenvolvido aqui, por incrível que pareça, um thriller político em Coyote vs Acme, tem toda essa roupagem cafona, de baboseira, daqueles personagens que explodem e voltam como se não tivesse ocorrido tantas coisas, esses cartoons que sempre remetem a essa vitalidade, né? Essa vitalidade no caso deles sempre voltarem, de nunca acontecer coisas ruins de fato com eles, né? Apesar do Coyote se ferrar constantemente, ser abatido pelos produtos dessas indústrias Acme, etc. Tudo aqui
remete a um grau infantil, ou seja, ele justamente é abatido, mas na cena seguinte já tá bom, já tá como se nada tivesse acontecido, né? Inclusive esse é um fator justamente usado na própria roteirização do longa, né? Como esses personagens sofrem diversos danos, quedas, enfim, e voltam como se nada tivesse acontecido. O próprio filme reconhece essa síntese de animação, brinca com ela e justamente tenta fazer com que o espectador, o público, entre nesse lugar de apreciação da própria arte de se animar, né? De uma animação que nunca é afetada, né? Porque afinal é algo fictício de maneira total, né? Você desenha um personagem que morre, né? Ou leva um tiro, leva uma cambalhota, enfim, explode uma cena, e na cena seguinte ele tá normal, como se quase nada tivesse ocorrido. A direção do Dave Green, inclusive, vai muito nessa direção, né? A direção indo nessa direção, né? É levemente pleonástico, mas enfim. É a direção do Dave Green justamente acompanha esse personagem do Coyote nessa saga, né? Da indústria, né? Essa saga industrial, desse processo que vai contra uma mega corporação e de algo que é inevitável, né? Esse personagem justamente sempre perde, né? Ele sempre é derrotado, mas ele sempre continua. E, enfim, isso é justamente adotado por essa trama, né? É um filme justamente sobre a superação de um personagem que em todas as animações que ele tem, ele sempre tenta, se ferra, mas tenta novamente, né? Um personagem muito insistente, que isso justamente é enxergado, né, aqui por Coyote versus Acme, ou seja, é um filme que reconhece muito bem a figura do Coyote, uma figura que, apesar de às vezes não conseguir, né, de primeira os seus objetivos, ele vai continuar tentando até conseguir, né? E uma hora ele vai conseguir, nós sabemos disso, né? Uma hora talvez Coyote finalmente capture Papaléguas, caso isso não tenha ocorrido em alguma animação aí que eu não tenha assistido, né? Mas nós sabemos que é esse personagem frustrado, mas que lida tão bem com a sua frustração que continua. A direção de Dave Green reconhece isso, adota elementos na sua própria história, na sua própria narrativa, a maneira como tudo se molda, né? Justamente esse personagem azarão do Coyote e como essa narrativa se segue, compreendendo esse personagem, compreendendo todos os seus trejeitos, o animando da maneira mais superficial e artificial possível, porque ele é esse personagem justamente de erros, ele é esse personagem que se frustra e a própria história, a própria direção, até mesmo sua fotografia reconhece isso. Mas não pense que temos aqui um filme depreciativo da figura de Coyote, não. Eu diria que todos os fatores, né, que envolvem a animação são muito lúdicos de certa forma, são catárticos, são explosões ao vivo que acompanhamos desses personagens, ou seja, tudo muito vivaz, tudo é capturado de uma maneira bem infantil, então não temos aqui uma dramaticidade construída dentro da figura do Coyote nem nada, temos uma exploração dessa figura viril, né, que nessa persistência se mostra um guerreiro corajoso, enfim, né, mesmo sendo levemente esse azarado, né, ele consegue de vez em quando, às vezes até captura o Papaléguas, mas na cena seguinte deixa escapar, enfim, acompanhamos esse personagem que tem todos esses moldes, essas características, mas nada aqui é de fato construído uma narrativa dramática, coisa desse tipo. Eu diria que Coyote versus Acme se reconhece nesse absurdismo do seu início até o fim, não tenta se levar a sério, não tenta construir algo maior do que esse escopo, não, cada cena, cada virada, tudo serve pro teor cômico jocoso que esse personagem institui ao redor dessa história e dessa produção. A questão de fotografia, toda essa camada mais fantástica, mais fantasiosa também é aproveitada, né? Temos aqui um alto grau de saturação, até tem certos ambientes ao redor, né, que são mais cinzentos, incluindo os próprios escritórios, né, os escritórios de advocacia nos quais o Coyote vai fazer certas apelações para que ocorra esse processo que inclusive
Mesmo ele sendo azarão de primeira hora, ele insiste e consegue fazer com que ele ocorra e esteja em andamento, né? Ou seja, cativando ainda mais essa figura desse personagem, o compreendendo ainda mais. E, enfim, todos esses ambientes, mesmo às vezes sendo frios, tem um grau de saturação, tem um grau de compreensão desse absurdismo, esse absurdismo que é o Looney Tunes, e que de fato tenta ser uma repaginada, né? O dia que a Terra foi invadida, a animação anterior que eu citei aqui do Looney Tunes, se você for ver minha crítica, você vai ver que eu ressalto muito como é uma animação que tenta recuperar os primórdios do que um dia já foi Looney Tunes, né? Dirigida pelo Peter Borowick, se eu não me engano, que ele justamente está por dentro das novas animações de Looney Tunes, animações essas que revisitam o início dos Looney Tunes, quase um remake dos originais. Aqui em Coyote vs Acme temos o oposto. A direção de Dave Green tenta dar uma repaginada a esses personagens, uma atualização. Eles estão vivendo nessa era tecnológica, Gen Z, e que justamente reconhece esse mundo catártico ainda mais rápido do que anteriormente. Ou seja, tudo aqui ocorre de maneira rápida, versátil, uma montagem ágil, que justamente centraliza esses personagens na mais fluida animação. Ou seja, além de ter um certo grau de compreensão desse roteiro e dessa narrativa, nesse ambiente mais sério, dos escritórios, desses thrillers políticos, mesmo em um filme infantil, também há a compreensão desse grau de fluidez, a forma do filme se faz para uma nova geração, a qual está sendo apresentada todo esse cenário mais ambicioso, cinematográfico, das animações cartunescas extremamente versáteis que são Looney Tunes. Então, ao final, Coyote vs Acme é um filme que se reconhece, é um filme que sabe que está sendo atualizado, é um filme que sabe que está vindo para uma nova geração repaginada, que tenta justamente trazer um teor mais sério, mas continuando com o mesmo nível de absurdismo, nível cômico. Ele sintetiza muito bem as pessoas que acompanharam o Looney Tunes, né, e pessoas que estão entrando, né, jovens aí que nunca assistiram um filme, uma animação de Looney Tunes, também podem ser apresentados aqui a Coyote vs Acme, porque é justamente uma animação que reconhece, né, eventos passados, mas também sabe muito bem o público que cresceu assistindo Looney Tunes, né? Ou seja, essa Gen Z que tem toda uma questão com smartphones, fluidez, rapidez, consegue concatenar isso muito bem na animação, mas não somente isso, nessa história, essa história judicial, criminosa, enfim, que tem todos esses elementos políticos de thriller, esses conteúdos antissistêmicos, né, essas mensagens antissistêmicas, mas que também tem todo o absurdismo, a jocosidade necessária para uma animação desse tipo. Então eu vou colocar aqui para Coyote vs Acme uma nota 8.5 de 10. Eu gostei muito de Coyote vs Acme. Eu achei que, de fato, está no mesmo nível do dia que a Terra foi invadida, né? O anterior, The Day That the Earth Was Flooded In, se eu não me engano, esse é o nome da animação anterior, que foi lançada em 2023, 2024, do Looney Tunes. Assista também, muito boa. Enfim, eu gostei muito dessa atualização, essa nova roupagem, a maneira como Coyote versus Acme compreende esse tal mundo novo de Gen Z, megacorporações e como brinca e satiriza com isso, sem muito se importar com o público, né? Se o público vai entender ou não, ele vai lá e brinca, é absurdo e é contagiante, né? Essa emoção que o filme emana é contagiante, é um filme bem energizante e que mostra de fato que é uma animação de Looney Tunes, é esses novos moldes de novas gerações que estão aí por vir. Mas aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Eu espero que você assista Looney Tunes. Eu disse isso na crítica passada, eu digo aqui de novo, Looney Tunes é sempre legal de se assistir. Vai lá, tente assistir Looney Tunes, de fato é uma surpresa, uma grandiosa surpresa. Eu gostei muito, tire suas próprias conclusões, enfim, já curta, se inscreva, compartilhe aqui também, siga o canal. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!